agora nós temos um assunto muito interessante que é sobre a inovação na estratégia de segurança cibernética. Para falar sobre esse assunto, eu vou chamar aqui duas autoridades nesse assunto, né, que vão realmente trazer muitos insights aí. Vai ser com certeza uma boa conversa, mas eu vou lembrá-los, antes de mais nada, que ao final de cada painel, ou cada conversa, ou cada palestra, nós teremos disponível nos nossos telões um QR Code. Nós contamos com o feedback de vocês, então, por gentileza, logo após essa palestra, nós pedimos que vocês direcionem a câmera do celular para esse QR Code e nos dê sua opinião. Agora sim, então, falando então desse assunto, nesse momento, a inovação na estratégia de segurança cibernética, eu chamo aqui ao palco Gustavo Ribeiro, Territory Sales Manager da Dell Technologies, e também o Emerson Machado, Security Sales Executive e Team Lead para a América Latina da Dell Technologies. É com vocês. Olá, pessoal. Como é que tá o som aí? Estão escutando bem? Escutam bem? Legal. Boa. Emerson, Gustavo. A gente vai combinar assim, como a gente está sem retorno, se estiver legal, aplauda o Emerson. Se estiver ruim, vai Gustavo. Então a gente vai saber. A gente já viu que ficar silêncio, eu fiz mais sucesso do que você, na verdade, né? Bom, pessoal, boa tarde aí. Obrigado pela presença de todos. Eu sou o Gustavo Ribeiro. Eu sou um dos responsáveis pela toda a estratégia de proteção de dados e de resiliência cibernética na Dell. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre como inovar nessa parte de segurança, né? A gente tem visto aqui no evento, e todos devem estar assistindo aqui vários temas bem relevantes nesse sentido, mas a ideia aqui é trazer uma mensagem diferente para todos vocês aqui. Quer se apresentar, Emerson? E eu, Emerson Machado, trabalho na Dell muito focado na parte de segurança cibernética, defesa cibernética, cubro a América Latina com o time comercial, né? Então acho que hoje a gente vai trazer bastante coisas novas, principalmente se falando de Dell, né? A gente tem um grande reconhecimento de mercado de tecnologia. Aposto aqui que todos são consumidores de tecnologia Dell, né? Em casa, no trabalho, né? Mas segurança, tenho certeza que é algo novo e hoje a gente vai trazer boas novidades para a gente, principalmente para o nosso mercado. Talvez lá fora tenha um tipo de reconhecimento, mas hoje a gente vem também evoluindo, trazendo algumas coisas para o nosso mercado para ajudar os nossos clientes nesse momento, né? Que é um momento muito complicado do ponto de vista de proteção cibernética, ponto de vista de segurança. Primeiro, operações impactadas. Os ataques cibernéticos hoje, ele está dentro de todas as companhias, é uma preocupação que vai em todas as esferas. Responsabilidade pela defesa, pela proteção, não é só do time de segurança, é de todo mundo dentro da companhia. De cada usuário, independente, de cada empregado, independente da sua posição, ele precisa também ter uma corresponsabilidade aí. Por que tem uma preocupação tão grande? Operação impactada, roubo de dados, impacto financeiro, reputação da marca no mercado. Mercado financeiro, a gente viu, principalmente fora do Brasil, né, alguns bancos que tiveram um impacto financeiro muito grande. É muito difícil de mensurar. Quando a gente tem um impacto na marca, mensurar isso, saber quantos clientes a gente vai perder, né? É muito comum um ataque cibernético hoje comprometer totalmente a operação. Esse é o objetivo de um hacker. Esse é o objetivo de um atacante. Comprometer a operação. Garantir que você não vai ter condições de se recuperar. Aí que você aumenta a chance de pagar um resgate para ele sabe disso, né? E a gente viu nos últimos 2, 3 anos um aumento muito significativo. Não foi só no Brasil. Em todo o mundo aumentou os ataques. Mas a gente é um alvo muito fácil. Por quê? Ali fala, a gente é o 4º país mais atacado, conforme a pesquisa do ano passado. 4º país. Será que a gente é o 4º país que mais investe em segurança também? Junto essas duas informações, a gente começa a entender por que a gente tem tido tanta dificuldade. 79% dos clientes que responderam a essa pesquisa ano passado tiveram uma experiência com ransomware. É muita coisa. É muita coisa. Ransomware já existe, já tem algum tempo no mercado, todo mundo fala de ransomware. Mas o que mudou de 6 anos para cá? Porque até então já existiu ransomware, mas eu não tinha a minha empresa totalmente impactada por um ransomware. Dificilmente escutava isso. Hoje a gente tem. Hoje os ataques são muito sofisticados. É muito difícil
se proteger. Os atacantes têm capacidade de invadir, sequestrar os dados e gerar um impacto muito forte, de forma muito silenciosa. A gente ajudou muitos clientes durante esses últimos anos aí em recuperação. Um outro ponto importante fala que somente 14% das organizações tem mais de 90% das suas aplicações de missão críticas protegidas, né? Ou seja, esse dado mostra pra gente que se um atacante for bem sucedido uma única vez, ele tem uma grande chance de receber um resgate. Muitas empresas estão pagando, infelizmente, porque isso alimenta o mercado, né? Tem empresas que falaram o quanto pagaram, o volume é muito grande. E um ponto, né, Emerson, que é legal comentar aqui também nesse slide, né, pessoal? A gente vê aqui, ó, 69% dos executivos não confiam na sua estratégia de recuperação. A Dell Technologies fez uma pesquisa com diversos executivos globais no mundo, né? E a resposta dos executivos foi que 79% deles, né, responderam que segurança cibernética hoje é um item que está ali no top ranking deles de prioridade, voltado principalmente para o negócio. E reparem, dos 79%, 69% tem a certeza de que a sua estratégia ou aquela sua solução ou os seus times não estão capazes de recuperar o seu ambiente em caso de um ataque bem sucedido de um hacker, né? Então, realmente, assim, são números que nos alarmam e que mostram, assim, como o Emerson bem comentou, né, Emerson? A gente tem vivenciado muito isso. Ano passado, então, a gente foi muito acionado por ataques em companhias, né? Empresas nos chamando, nos ajudando a recuperar. E, de fato, esses números refletem o que a gente tem visto na realidade, né? Esse é o slide de terrorismo. Exato. Né? Então tá, é isso aí. Passamos pelo slide de terrorismo, vamos para um próximo. Quando a gente olha especificamente para a estratégia de segurança, né? Deixa eu só... Aí. Pronto. O passador parou de brigar comigo. Quando a gente olha especificamente na estratégia de segurança, né, da Dell, como a Dell enxerga isso? Nós separamos em dois pilares. O pilar de defesa, onde você vai ter toda a parte de resposta a incidente, você vai ter ali um time um Red Team, né, que vai fazer os testes aos ataques internos, vai fazer o Blue Team, que é o que vai tentar defender. Então, ou seja, do lado da defesa, a gente tem diversas soluções e tecnologias e, obviamente, não podendo esquecer da resiliência cibernética, né? Então, a gente entende isso como duas disciplinas distintas, né? E o grande segredo, e o que a gente tem feito hoje no mercado, né, Emerson, nas companhias, é ajudar nesse balanceamento, né? A gente vê muita empresa hoje investindo em defesa, mas vê pouco investindo em resiliência, ou o contrário. Então, o grande segredo aqui é a gente saber despender recursos financeiros, tá, para endereçar as necessidades de defesa e de resiliência cibernética também, tá? Então, a gente nunca pode deixar de investir num ou no outro, tá? E um bom plano de defesa, ele passa pela capacidade, estrategicamente, você olhar a longo prazo, médio e longo prazo. É muito comum a gente ver que na parte de defesa a gente está vendo várias nomenclaturas ali de segurança da informação e normalmente o que a gente faz no dia a dia é, preciso de uma solução de DLP. Você abre uma RFP, compra do mercado, avalia algumas opções e toma uma decisão. Você precisa atualizar o antivírus ou para o antivírus de próxima geração. Uma outra RFP avalia o mercado. Agora, não tenho dúvida que se você olhar isso a longo prazo dentro de um plano, algumas decisões que a gente toma, olhando para uma única RFP, talvez focada em feature, a gente tomaria uma outra decisão. Porque é muito comum a gente encontrar companhias que investiram em várias soluções ao longo dos últimos 4, 5 anos. E tem 10, 15 soluções de segurança. E a complexidade hoje para gerenciar essa volumetria de eventos, quando precisa principalmente avaliar uma atividade suspeita e ter que em cada solução buscar evidência e o time de segurança precisa montar uma análise de causa, toma muito tempo. Os atacantes sabem disso, né? E um outro ponto é, internet não tem fronteira. A gente recebe ataque de qualquer lugar do mundo. Quantos países que têm controles mais difíceis ou menos transparentes, né? Estão pessoas gerando ataque para regiões que talvez não estejam tão protegidas. É o caso do Brasil, por exemplo, né? Perfeito, Emerson. E a questão da resiliência cibernética, né?
Eu gosto muito de comparar, hoje a gente vê muitas companhias, né, com planos de DR, né, muito bem definidos, né? Mas quando a gente fala de segurança cibernética, a gente precisa ter um plano de retorno a um incidente cibernético. Então, eu e Emerson, né, a gente vivenciou muito isso, né? A gente percebe que quando as empresas são atacadas, né, de fato é um bate-cabeça, você não tem uma coordenação de times ali, você não sabe quais são os processos que devem ser seguidos. Então, quando a gente olha para a resiliência, também tem um pouco disso também, né? De processos, pessoas, como é que você restabelece um ambiente após um ataque bem sucedido. A Dell hoje, né, como ela enxerga a segurança cibernética, né? Hoje, dentro do portfólio da Dell, nós temos diversas disciplinas, né, que vão, como o Emerson bem comentou, né, desde o endpoint, a soluções de resposta a incidente, né, segurança intrínseca, né, hoje os componentes da Dell, a gente é bem criterioso com isso, né, todos os componentes que a gente fornece, todos eles possuem uma camada de segurança já embutida exatamente para endereçar uma série de necessidades que hoje o mercado está exigindo, né. Toda a parte de consultoria, hoje a Dell conta com um portfólio, né, e com consultores especializados em segurança, principalmente no mercado financeiro, mas também em diversos mercados. Então, quando a gente fala hoje, né, da Dell, do ponto de vista de segurança cibernética, a gente não está falando somente de produto ou de hardware, né? Muitas vezes, quando a gente fala em Dell, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é pensar num componente, é um notebook ou é um componente de hardware. O que a gente está levando ao mercado, e já temos grandes empresas no Brasil, inclusive, né, Emerson, consumindo tecnologia, consumindo nossos serviços de segurança já. Então, ou seja, a gente está realmente a um passo bem à frente. Tanto é que o que a gente vai mostrar hoje para vocês aqui, né, Emerson, são dois temas, um voltado para a parte de resposta a incidente e outro de resiliência, que vocês vão perceber como a Dell está tratando isso diferente hoje no mercado. Eu diria os dois temas mais importantes para a segurança cibernética, né? Você ter a capacidade de melhorar a sua visibilidade, todo mundo fala de visibilidade, porque você não se protege do que você não vê, né? E um tema também de recuperação, estar preparado para se recuperar em caso de que um atacante tenha sucesso, por exemplo. E aí a gente vem, puta, mas quem é a Dell no mercado de segurança? Nunca ouviu falar sem ser computador e infraestrutura, né? Então eu trago uma boa novidade para a nossa região. Não para o mercado de segurança, principalmente para quem olha segurança de uma forma mais global. A SecureWorks é uma companhia que faz parte da Dell. Hoje eu consigo consumir tecnologia e serviços da SecureWorks dentro da nossa região. A gente está falando de uma companhia onde cybersecurity é o DNA dela. São mais de 20 anos de experiência no mercado de cybersecurity. Diariamente, hoje, a gente está processando mais de 300 bilhões de eventos de segurança por dia. É bastante coisa, né? A gente sabe que tem alavancou muito a velocidade com que a gente precisa tratar eventos de segurança. A gente construiu uma tecnologia baseada nessa experiência da SecureWorks ao longo dos tempos. Por isso que a gente vem tendo grande resultado protegendo os nossos clientes. Um outro ponto importante, ali fala, mais de 1.400 respostas a incidentes emergenciais a gente se envolveu com clientes no ano passado. O que eu quero dizer com isso? Foram mais de 1.400 clientes que foram atacados, estavam sob ataque, estavam com o ambiente comprometido, levantaram a mão e pediram ajuda para a gente e a gente ajudou. Inclusive vários clientes da nossa região. Um dos principais ataques que rolou e está rolando neste ano na América Latina, a gente está fazendo 100% da resposta a incidente. Um outro ponto bem legal é os 52 mil indicadores únicos de ataque. Isso faz parte da inteligência global que a gente traz com essa expertise de mais de 20 anos. Ali tem algumas premiações, são todas premiações que a gente vem recebendo, o reconhecimento que a gente vem recebendo com a tecnologia da SecureWorks, e a gente está falando de uma forma onde a gente consegue hoje monitorar, integrar a tecnologia 24/7 com profissionais 100% Dell, com tecnologia de companhias que fazem parte da Dell. Eu trouxe aqui algumas informações de mercado, né, só para a gente aterrizar um pouco do ponto de vista de tecnologia e como que a gente faz para ajudar os nossos clientes em aumentar a visibilidade e proteger contra ataque. A Forrest fala, o CIEM sempre foi a principal e ainda é a principal plataforma de gerenciamento de eventos, né? E vem crescendo e vai continuar crescendo, né? A Forrest fala que é uma tecnologia um pouco mais ultrapassada, né? O Gartner fala muito de tecnologia de XDR, plataforma de XDR, né? De detecção estendida, além do endpoint, integrando outras fontes de dados
dentro da companhia. Qual que é a grande diferença? Enquanto a gente tem um CIEM muito baseado em casos de uso e um grande mastigador de log, a gente tem as plataformas XDR nascendo já focada na detecção e resposta. Que nem sempre o CIEM é a melhor ferramenta para fazer isso. E aí eu consigo endereçar alguns pontos, né? Com a tecnologia que a gente tem, com inteligência artificial, machine learning, mas também do nosso lado, com a tecnologia e expertise da SecureWorks, eu consigo reduzir muito o ruído. Se a gente olhar aquele gráfico um pouco mais embaixo, é uma pesquisa que foi feita com clientes que utilizam CIEM. E aí a gente vê quais são os principais desafios. Custo, tempo dos empregados, tempo que ele toma, né? Ineficiência na detecção, complexidade, muito baseado em casos de uso, muito complexo você olhar para todo tipo de log e às vezes você não consegue tratar. É muito comum a gente escutar de cliente, puxa, legal, esse CIEM você tem há quanto tempo? X. Onde que ele conseguiu te proteger? E a gente não tem um exemplo claro, né? É muito comum isso. Complexidade no deploy. Quanto tempo a gente levou para implementar? 6 meses, 1 ano, né? Limitado caso de uso. Então são alguns pontos que faz com que a gente precise inovar. A Dell inovou com uma plataforma XDR, né? Apesar do tema XDR, assim como outros temas de mercado, é um tema da moda, se fala muito, mas aqui a gente está falando de uma plataforma que foi construída para detectar e responder, né? Então, é o link que é o que a gente consegue fazer com o nosso time de SOC, 100% Dell. É a maneira como você tem de consumir inteligência global da SecureWorks, que é uma companhia de cyber e é uma companhia de pesquisa cibernética. Ela monitora os principais atacantes e grupos hackers do mundo. Por isso, a gente consegue proteger muitos ataques que hoje está chegando no Brasil, mas já aconteceu em outras partes do mundo. É muito comum, principalmente quando a gente ajuda o cliente na jornada, principalmente quando a gente utiliza essa tecnologia e começa a ver o quanto a proatividade do ponto de vista de prevenção pode nos proteger e mitigar algum problema cibernético destrutivo, né? E Emerson, um ponto, né? Você comentou bem isso. Quando a gente fala nesse tipo de tecnologia, pessoal, de identificação, o mercado hoje normalmente entrega, né, uma tecnologia reativa, né? Ou seja, após um ataque que você vai investigar o que está acontecendo para então você tomar uma ação. O que a gente está falando aqui de diferença e a inovação que a gente traz é algo proativo, né? A gente tem uma base hoje bem complexa, vocês viram que é uma base ali de 52 milhões de arquivos, né? Uma série de arquivos processados por dia, e que através dessa ferramenta e essa plataforma que é da Dell há mais de 20 anos, a gente consegue então de forma proativa identificar os eventos e tomar as ações, seja através do SOC da Dell, né? Ou seja, o seu time de segurança que faz essa ação, ou integrado também aos times de segurança das empresas, né? Então hoje a gente tem capacidade de dar a resposta de forma muito rápida. Inclusive, um exemplo, né, da gente ter a base global, teve um cliente no Brasil, né, que foi atacado talvez 6 meses atrás, já faz, né, que a característica que ele teve foi o mesmo de um ataque há 3 meses nos Estados Unidos. E a gente conseguiu identificar exatamente por isso, por ser uma base única, né, onde a gente conseguiu de forma antecipada identificar um comportamento e já alertar aquele cliente que ele estava sob ataque, então e ter uma resposta rápida em cima daquilo. Então vocês entendam a grande diferença, né, de você ter realmente uma resposta proativa a uma reativa. E para você fugir da reatividade de proteção cibernética, ou seja, você reagir frente ao que você está vendo, você precisa aplicar alguns pontos importantes. Passa por serviços especializados, que no mercado é muito difícil, principalmente segurança da informação, reter talento hoje. Se a gente quiser contratar, aqui no Brasil, alguém que tem 10 anos de experiência em resposta a incidente, a gente não vai conseguir. A Dell está com posições abertas há 6 meses, não consegue. Aqui, a gente tem que trabalhar com gente de fora, que o custo é alto, mas é a maneira que a gente consegue proteger. Um outro ponto é a parte de hunting. É muito importante a gente investir em threat hunting. A gente está falando aqui de uma oferta, de uma solução que envolve, que é 100% de serviços, que entrega a camada de tecnologia e é um SOC proativo. Você precisa se antecipar frente aos problemas. É a única alternativa de você não passar por uma interrupção, ou se passar, mitigar de forma rápida, né?
A gente vai falar, aqui um pouquinho, a gente falou um pouquinho da defesa. A gente precisa estar, além da defesa, como aquele slide falou um pouquinho, aquele outro slide da balança, não é só defesa cibernética, não é só resiliência, é um balanceamento. Você precisa se proteger em prevenção, mas você tem que estar preparado para o pior, você tem que estar preparado em se recuperar. E aqui a gente não está falando de backup, de DR, né, Gustavo? Exato. Esse é um ponto, pessoal, quando a gente fala de resiliência, a gente também vê isso muito acontecer, tá? As companhias, elas têm colocado a sua estrutura de backup como sendo o seu último ponto de recuperação, né? E a gente vê nitidamente nos ataques que acontecem, né, que a estrutura de backup é um grande alvo, né? Porque eles sabem que na hora que ele vai realizar o ataque, você vai buscar os seus dados da sua estrutura de backup ou de um site remoto e não vai ter a possibilidade de recuperar porque aquele ambiente também já está comprometido. Então a gente tem que saber separar muito isso aqui. Então a gente tem que ter uma estratégia, sim, de resiliência, onde você vai ter seus dados protegidos, de longa retenção, com uma estrutura de backup. Mas você também terá uma estrutura resiliente, focada para um ataque cibernético, que quando a gente olha, né, para um incidente, por exemplo, de backup, ou até mesmo, por exemplo, a gente tem estruturas de banco de dados que ficam disponíveis, você tem toda uma forma de comportamento de recuperar aquele ambiente, que é totalmente diferente do ambiente de um ataque cibernético. Então você tem que saber separar isso muito bem, né? Quando a gente fala de resiliência cibernética, a gente tem que ter em mente 4 principais características, tá? Primeira delas, criptografia dos dados. Isso é básico, né? Se os dados forem sequestrados ou forem roubados, ele não conseguir ter uso daquele tipo de dado. O isolamento, você isolar esse dado através de uma arquitetura de air gap. De fato, você tirar ele ou do seu ambiente produtivo ou colocar num site remoto. A imutabilidade. Imutabilidade é tornar os dados que não são possíveis de alteração. Então, a partir do momento que você grava esses dados, você coloca ele em read-only, ou seja, imutável, que não permite que só o atacante tiver acesso àquele tipo de dado, ele não consiga fazer a alteração ou as mudanças necessárias para comprometer aquele dado. E, obviamente, a inteligência, como o Emerson comentou bem, né, para fazer a identificação de forma antecipada e identificar ali se aquele dado está comprometido ou não. E a inteligência, Gustavo, é muito importante, porque todo mundo provavelmente, ou boa parte, já atualizou o antivírus para um antivírus de próxima geração. Com inteligência artificial, com machine learning. A gente acabou de ver que a detecção e resposta, uma plataforma que integra todos os eventos, o único dashboard de segurança, ou o principal dashboard de segurança e informação, também traz inteligência artificial. Por que a gente não coloca também inteligência artificial e machine learning na camada de proteção, de recuperação, de backup? A gente... É muito comum assim, tá, mas o meu antivírus faz 99,05%, tudo bem. Protege contra 99,5%, e se tiver 1000 ataques, vai passar algum? Precisa passar só um. Quem trabalha na defesa não pode errar nunca. Os atacantes podem errar sempre, ele precisa acertar só um. Então por isso que você precisa ter várias camadas, inteligência artificial, de fontes diferentes, na parte de endpoint, na parte de nuvem, na parte de infraestrutura e na parte de proteção de resiliência de backup. Perfeito, Emerson. E quando a gente olha para essas 4 características, a gente trouxe para vocês aqui um desenho, né, de como seria exatamente essa arquitetura, né? Então, olhando aqui para o lado aqui esquerdo, aqui do lado direito de vocês da tela, né, vocês veem então o Vault totalmente separado. E é isso que a gente quer dizer. Ou seja, hoje uma estratégia de resiliência cibernética, e não é só a gente que fala, né? O NIST fala isso, o Gartner fala isso, ou seja, uma série de entidades hoje de tecnologia, eles comentam isso, né? Então, ou seja, o primeiro ponto é você ter um ambiente isolado de recuperação. Segundo ponto principal, você ter um plano de recuperação bem definido, que é totalmente diferente do seu plano de recuperação de uma infraestrutura, apesar de ser muito similar, né? Então, por exemplo, a gente vê muita falha hoje, a gente vê muita companhia fazendo teste de DR e não faz teste de recuperação cibernética. Na hora que o ataque acontece, aquela dificuldade para recuperar, tá? Então, aqui um ponto importante que a gente consegue trazer para o mercado e de fato é uma inovação, por quê? Quais são as principais características dessa solução quando a gente entrega ela? A primeira delas é a gente olhar para o lado do backup. A gente sabe então que o backup é um alvo. Então a gente já tem mecanismos de defesa, onde a gente já consegue habilitar um nível a mais de proteção. Como o quê? A imutabilidade. A gente comentou isso aqui, uma das características, né, Emerson? Que é você tornar o dado imutável para que seu acesso ocorrer e não conseguir alterar. E aí vai outros itens, como duplo fator de autenticação, workflow de aprovação, ou seja, isso já traz um nível maior de proteção para a estrutura de backup. Aonde a gente vai além? E aí é o grande diferencial hoje que a gente tem entregado ao mercado e já temos vários clientes no Brasil já consumindo essa tecnologia. É a gente entregar exatamente um Vault, um cofre seguro,
aonde o dado, quando entra ali dentro, ele se torna imutável e uma ferramenta faz uma análise, uma ferramenta de inteligência artificial, faz uma análise full content. O que é análise full content? Hoje, os atacantes, o Emerson explicou isso muito bem. A característica do ataque hoje está muito evoluída. Então a gente consegue, por exemplo, identificar que, por exemplo, uma planilha Excel que está anexada a uma tabela de um Oracle, um banco de dados, ela está infectada. A gente chega a esse nível. Hoje as ferramentas de backup, as ferramentas de segurança hoje, só conseguem olhar para metadado ou assinatura. Então isso aqui é um grande diferencial. Por quê? Hoje, quando o ataque acontece, pessoal, o atacante, quando ele tem acesso ao ambiente, ele fica em torno de 4 a 6 semanas aguardando para quê? Para que você leve os seus dados comprometidos para a sua estrutura de backup. Na hora que ele habilita a criptografia, e ele faz essa criptografia dos dados, quando você vai na sua estrutura de backup, seu dado já está comprometido. Então, por isso que uma solução como essa, de identificar de forma antecipada, na hora que o dado já chega comprometido dentro do cofre, ele já analisa, já sinaliza que está comprometido e já te apresenta umas cópias seguras para você poder recuperar o dado e voltar ao seu ambiente produtivo. Então, resumidamente, o que o Vault é? Ele é um ambiente agnóstico, ou seja, você não precisa, do ponto de vista de segurança, criar várias ilhas, ficar contratando várias soluções. Todo dado e toda aplicação que você jogar ali para dentro é protegido. Fica imutável, tem a análise full content e me permite a recuperação do dado. Quando a gente fala em recuperação do dado aqui, não se esqueçam, existe uma camada de serviço. Aqui a gente não fala somente de hardware e software aqui. Existe o quê? O plano de recuperação, os famosos runbooks, que é onde está descrito, caso um ataque no ambiente aconteça, quais são os passos, as equipes e quais são os processos que têm que ser executados. Por quê? Toda essa estratégia, esse desenho que a gente entrega é 100% voltado para o negócio. Não adianta eu implementar uma tecnologia onde o SLA do meu negócio exige que, por exemplo, um ambiente, uma aplicação esteja de volta em 2 horas, eu só consegui entregar daqui a um dia. Eu falhei no meu planejamento. Então, quando a gente desenha uma solução dessa aqui, ela é 100% direcionada para o negócio. Tá? Então, essa aqui é uma grande característica que a gente consegue, sendo que, pelo fato dela ser agnóstica, né, a gente consegue trazer dados que estão dentro do data center do cliente e estão em nuvem também. Isso hoje é um ponto que é muito importante. A gente sabe hoje que as empresas, principalmente de finanças, estão movimentando suas aplicações, seus dados em nuvens. Então também é importantíssimo a gente ter esse tipo de abordagem onde a gente consiga fazer essa análise. Tá bom? Gustavo, legal, pô, bacana. Gostei dessa solução, nunca tinha visto. Como é que a gente consome, como é que a Dell entrega esse tipo de solução no mercado hoje? A gente, na verdade, faz da forma como as companhias desejam. Pode ser implementado como on-premise, dentro da casa do próprio cliente, dentro do data center. Pode ser também entregue como consumo, né? Isso hoje tem sido uma prática muito comum, né, das empresas, que é pagando conforme o uso da solução. Então eu começo com a volumetria, conforme eu vou crescendo, eu vou consumindo e vou pagando por aquela tecnologia. Pode ser entregue em nuvem também, né? A gente sabe, hoje a gente passa muito por isso, muitos clientes com dados em nuvem. Então a gente também consegue entregar essa arquitetura em nuvem para os clientes, de uma forma que todo aquele ambiente hoje que já roda em nuvem, ele possa estar sendo protegido de um ataque que está sendo identificado. Tá? Então a forma como a gente entrega tem diversas formas hoje no mercado. Seguindo um pouquinho adiante, a gente falou um pouquinho de consultoria e serviços da Dell. Isso é um ponto muito importante. Às vezes, quando eu converso com vários clientes, as pessoas não fazem ideia da nossa capacidade, né? Então hoje a Dell conta com um time muito forte de consultoria, tá? Muito focado em mercado financeiro, em algumas indústrias, onde tudo isso que eu e a Emerson falamos aqui, né, Emerson, de segurança, a gente tem uma abordagem com o time de entrega, seja do ponto de vista de resposta a incidente, como você bem disse, né, a gente está participando de um incidente na América Latina, inclusive com gente do Brasil lá, para ajudar a recuperar, seja também para montar essa estratégia de recuperação. E mais que isso, a sustentação do ambiente também. Então hoje a Dell também já é capaz de sustentar os ambientes dos nossos clientes, tá? E aqui a gente falou basicamente dessa camada proativa. Uma oferta 100% como serviços, que entrega já a tecnologia, um SOC totalmente proativo com uma plataforma, com uma tecnologia de uma companhia que faz parte Dell. A gente não tem terceirizado, esse serviço é 100% feito com badge Dell, com profissionais Dell, e isso é proativo, para que você não passe pelo problema. A gente falou da parte de Cyber Recovery, né? Então, focado na proteção dos dados, mais importante, uma solução de recuperação cibernética, de proteção cibernética. Não é a mesma coisa que backup, não é a mesma coisa que DR, que também é algo que eu preciso investir proativamente.
porque é o que vai garantir uma recuperação. É o que vai, talvez, muitas vezes, manter aquela companhia aberta. Esses 2 pontos de inovação que a gente vem trazendo, que talvez seja também muita novidade quando a gente fala de Dell, também é um pouco diferente do que o mercado está consumindo hoje, né? E a gente vem tendo muito sucesso dessa forma, tá? Mas a gente também pode trabalhar de forma reativa. No momento que a gente está sob ataque, a gente tem um time global que só faz isso. Só entra com o cliente no momento que ele está com o ambiente criptografado, que está com o ambiente sob ataque. Esse time só faz isso, né? Não é a melhor forma de investir, é a pior situação que a gente tem, quando a gente tem uma sala de crise desse tipo de situações de ambiente, né? Mas a gente está preparado para ajudar, a gente vem ajudando, como a gente viu, muitos clientes. E um ponto, né, Emerson, assim, e todos aqui. A gente sabe hoje que o mercado está falando muito sobre segurança, né? Tem várias empresas apresentando soluções. Quando a gente fala especificamente sobre o mercado financeiro tem uma grande característica. Seja ele pelo tamanho do seu ambiente, seja ele pela sua complexidade de aplicações, seja por ele pela sua interoperabilidade de soluções. Então você hoje tem um parceiro como a Dell, né, que tem essa musculatura, né, que tem todo esse time especializado para atender em soluções, é muito importante. Então a gente vê muito isso, né? A gente vê, muitas vezes no mercado de soluções são bem interessantes, mas quando ele vai para um ambiente de um banco, um ambiente financeiro que é bem complexo, dificilmente ele consegue ter sucesso, porque realmente é algo bem complicado de se trabalhar. Nós aqui já temos essa experiência, né? Já tem inclusive empresas do mercado financeiro brasileiro hoje já utilizando essas soluções, já conhecemos bem como é que funciona, assim como vocês conhecem também. Então o que eu quero trazer para vocês aqui é: procurem seus representantes da Dell, né, quem são os seus pontos de contato. Eles chamam os especialistas, nós temos um time bem completo de especialistas para que possam conversar no detalhe com vocês e levar exatamente essa mensagem. Obviamente aqui a gente trouxe 2 temas, né, pelo tempo que a gente tem, mas a gente tem todo um portfólio que a gente pode estar abordando com as empresas para poder estar ajudando nessa transformação e nessa inovação de segurança cibernética. Legal, e a gente queria agradecer, né, a presença e o tempo de vocês em escutar o que a gente vem trazendo, dividir com a gente esse momento que a gente sabe que hoje em dia está muito difícil atrás do computador respondendo e-mail em 2, 3 reuniões ao mesmo tempo. Então, muito obrigado. Meu e-mail está aqui, meu contato está aqui, emerson.o.machado@dell.com. Envie um e-mail para a gente. Se alguém quiser aqueles dados de estudo, manda um e-mail para mim. Compartilhe os dados que vocês trouxeram na Febraban. Eu tenho a pesquisa lá, consigo compartilhar. Tem mais outras várias informações. Esse é só um pouquinho do que a gente viu na pesquisa do ano passado. E do meu lado, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos. Um bom evento para todo mundo.